Bom dia com Deus, queridos. Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Tauá, e hoje meditaremos em Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6, onde eu lerei o texto e após a leitura do texto iremos às nossas impressões. Hebreus 4, versos 4 a 6, a palavra de Deus nos diz assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Nosso tema de hoje é: podemos cair da graça? Podemos perder a salvação? Não é de agora que as pessoas levantam essa dúvida. Podemos cair da graça ou podemos perder a salvação? Essa é uma questão que divide a igreja, porque há grupos que afirmam essa possibilidade, enquanto outros asseveram que isso é impossível. Partindo desse texto de Hebreus, vamos procurar responder às três perguntas básicas que têm norteado os nossos estudos. Como as pessoas interpretam esse texto? O que o contexto nos diz sobre esta passagem e qual o real sentido do texto? Então, primeiramente, como as pessoas interpretam esse texto? Alguns defendem a possibilidade de perder a salvação e usam esse texto como base de sua ideia. Afirmam que é possível cair da graça através de pecados e que a salvação é, em última análise, uma escolha humana. Para entender a passagem, devemos analisar o contexto que a envolve. A história testemunha que as piores heresias surgiram de interpretações distorcidas da Bíblia, frequentemente por desconsiderarem os contextos. Então, o que o contexto nos diz sobre esta passagem? Para quem a carta aos Hebreus foi escrita? Para três grupos distintos: cristãos, incrédulos, que estavam intelectualmente convencidos do Evangelho, eu vou chamá-los de amigos do Evangelho, e incrédulos que foram atraídos pelo Evangelho e pela pessoa de Cristo, mas que não haviam chegado a uma convicção definitiva acerca dele. Chamarei estes de simpatizantes da fé. Aos cristãos perseguidos, o primeiro grupo, foi escrita para incentivá-los a confiar em Cristo e não voltar às antigas práticas judaicas. Também foi escrita aos judeus incrédulos, que estavam convencidos das verdades básicas do Evangelho, e o terceiro grupo foram judeus incrédulos, que não estavam convencidos da verdade do Evangelho, mas haviam sido expostos de alguma maneira a este Evangelho. Queridos, desconsiderar isso é um convite ao erro, é um convite a interpretações erradas sobre esse texto. Então, diferenciados esses três grupos destinatários da carta, podemos partir para a explicação da passagem. Qual o real sentido do texto? Todo o problema, queridos, repousa no início dos versos 4, com a palavra iluminados, e verso 6, onde está escrito: e caíram ou recaíram, em outra versão bíblica. Se considerarmos que o termo iluminados aqui significa regenerados ou salvos, teremos um grande problema para todos os cristãos. Ao considerarmos caírem ou recaírem como pecar, nos deparamos, ao continuar o verso 6, com o problema de que, pecando, não podemos mais ser salvos. Deixa eu explicar para vocês. Se entendermos a palavra iluminados como salvos e caíram como pecado, ninguém poderá ser salvo. Por quê? É simples. Porque todos nós pecamos e pecamos todos os dias. Então todos nós estamos perdidos, sem possibilidade de salvação, que é o complemento do verso 6, onde fala que é impossível renová-los outra vez. O contexto histórico e a análise escriturística nos ajudam a chegar ao melhor entendimento do texto. O contexto fala de dois grupos que receberam entendimento intelectual:
Um grupo aceitou o evangelho como verdade e o outro apenas ouviu, entendeu e rejeitou. Percepção intelectual, queridos, não é o mesmo que regeneração. Concordar com a Bíblia ou concordar com o evangelho não é o mesmo que ser salvo. Conhecemos muitas pessoas, eu creio que você conhece, muitas pessoas que concordam e gostam da Bíblia, gostam do ambiente da igreja, mas não querem nenhum compromisso com Jesus e com as suas verdades. Os que dizem que esse texto fala da perda de salvação devem entender que não há possibilidade alguma de ser salvo. Pecou, está condenado eternamente. Você conhece alguém que não peca? Se o verbo recair quer dizer pecar, então ninguém jamais se salvou e ninguém jamais se salvará, porque quem não peca? Nós poderíamos até continuar argumentando muito aqui, mas nosso vídeo ficaria muito longo. Também acredito que já temos elementos suficientes para entender esse texto. Então, eu concluo dizendo que estes iluminados do verso 4 foram aqueles que receberam conhecimento intelectual do Evangelho e não salvação. Ainda teríamos que fazer um grande malabarismo bíblico para dizer que é possível perder a salvação. Teríamos que contrariar muitos textos da Escritura. Eu vou citar apenas alguns. João 10, versos 27 a 29, Romanos 8, versos 35, 38 e 39, Filipenses 1, 6, 1 Pedro 1, 4 e 5, além de muitos outros que a gente não vai citar por uma questão de que não é necessário mais. Perder a salvação é o mesmo que negar a eficiência do sacrifício de Jesus. Aqueles que usam esse texto para afirmar que os cristãos perdem a salvação terão de admitir que ninguém jamais pode recuperá-la. Também que Cristo teria morrido em vão. E isto é negar a Escritura. E negar a Escritura é heresia. Então não caia nessa argumentação falsa, porque ela está completamente fora de contexto, tanto o contexto histórico como o contexto escriturístico da palavra de Deus. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado pela alegria de poder compartilhar Tua palavra e poder, ó Deus, tirar dúvidas que podem repousar em nosso coração. Esteja abençoando as nossas vidas, ensinando-nos, educando-nos na justiça que é a Tua santa e preciosa palavra. Dá-nos o entendimento, Senhor, para que possamos cada vez mais Te servir melhor. Assim eu oro em Cristo Jesus. Amém. Meu querido parceiro deste canal, quero convidar você a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam chegar ao entendimento desse texto, que é um dos textos mal compreendidos da Escritura Sagrada. E também convido você que está assistindo o vídeo pela primeira vez a assinar o canal. Assinando o canal, você vai estar nos apoiando, fazendo com que nós possamos ter melhores condições de trazer mais vídeos para você, mais conteúdo para você. Você pode ser um grande ajudador desse canal, compartilhando os vídeos, comentando os vídeos e assinando o canal. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.